Olá! Hoje nós estamos aqui com a professora Priscila Cartacho. Ela é proprietária do estúdio WeFitness e especializada em lesões do esporte e doenças musculoesqueléticas. Professora Priscila Cartacho, obrigado pelo atendimento do nosso convite. E a pergunta é, como que o pessoense está se exercitando na prática de esportes e como isso está sendo avaliado do seu ponto de vista? Primeiramente, agradecer o convite a você, André, a você, Adriano. Hoje a gente sabe que é crescente em busca do esporte, Graças a Deus a gente está superando, e antigamente se tinha 4% da população ativa, como a gente fala, se movimentando, e são dados do Ministério da Saúde, e hoje a gente conseguiu migrar para entre 8% e quase aqueles 10%, Então, assim, é uma crescente que a gente acredita que a gente vai poder galgar um pouquinho desse pedaço da população que hoje ainda se encontra sedentária. E como é que o pessoal está se movimentando? A gente sabe que hoje o esporte mais buscado aqui em João Pessoa é as corridas de rua, E que a gente tem que ter um cuidado, e não é simplesmente você pegar um tênis, vestir uma roupa, ir para a praia, caminhar, correr, Que a gente precisa realmente preparar o corpo para aquela atividade afim que a gente quer, seja ela corrida, seja ela tênis, futebol, basquete, mas é preparar o corpo para, Não fazer o efeito contrário. Remediar, para, Então hoje a gente tem essa preocupação de preparar o corpo, de fortalecer, de trabalhar as disfunções que são o que leva o pessoal a se lesionar, as disfunções, os desequilíbrios musculares. A gente sabe que todos nós estamos no processo de envelhecimento. A gente não pode dizer que quando a gente era criança, que foi ser atleta, a gente tem as mesmas coisas para hoje. Quando eu falo as mesmas coisas, as mesmas capacidades, A gente tem a memória muscular, mas a gente já não tem a mesma agilidade, a mesma força, a mesma velocidade. A nível corporal, nível cerebral, a gente ainda pensa que tem, mas a gente tem que entrar nesse resgate de realmente buscar essas capacidades tão boas que a gente tinha e melhorar aquelas que a gente ainda está em baixa, A gente tentar equilibrar. O que você está bom, manter, fazer a manutenção, e aquilo que você está ruim, está fraco, entrar nessa crescente e equilibrar os dois. A pergunta que eu vou fazer para você, eu acredito que seja a pergunta que muitos que estão em casa nos assistindo devem ter também. Como se motivar para iniciar um esporte? Como a gente faz para se envolver em um determinado esporte ou curtir a prática da atividade física? Enfim, algumas pessoas não dão esse primeiro passo porque, estou falando por mim agora, quando você pensa em ir para uma academia ou praticar um esporte, você já se sente até um pouco cansado. Então, como dar esse pontapé inicial? O que é que a gente deve fazer? André, conselho de profissional, Eu digo buscar uma atividade que lhe dê prazer. Por exemplo, você falou para mim que gosta de basquete. De tênis, perdão. Então, o que é que lhe motiva? Eu tenho que fazer uma parte de fortalecimento para fazer a atividade afim, que é o tênis que eu gosto. Então, a motivação que a gente diz é isso, é você sair de casa, preparar o seu corpo, porque mais tarde eu vou poder jogar tênis com meu amigo, com minha esposa, com meu pai, Então, assim, não é ter aquilo como uma obrigação, Como a gente fala, quando a gente vai obrigando, a gente vai desmotivado. É achar uma atividade que lhe dê prazer. Eu não gosto de academia. Priscila, eu não gosto de academia, eu não gosto disso. Mas o nosso corpo ele é feito para se movimentar. Então, se eu não gosto de academia, tenta fazer uma caminhada, tenta fazer uma hidroginástica, tenta fazer uma natação, um vôlei. E aí, o que a gente pode fazer para melhorar? Se eu gosto do vôlei, vou preparar o meu corpo, eu vou pelo menos 2 dias na academia como reforço para fazer o que eu gosto, que é o vôlei, Então, é treinar para, E aí a gente também tem que ter nossa motivação. Eu não estou envelhecendo, Eu tenho um esporte que eu gosto, por que não praticar? Acho que o que desmotiva mais as pessoas a praticar atividade física é a obrigação de... Quando eu falo para preparar o meu corpo para a atividade que eu gosto, que me dá prazer, Na vida, se a gente não tiver o que lhe dê prazer, a gente desmotiva e não tem sentido. Então, é preparar o teu corpo para fazer o que você gosta.
seja pelada, seja tênis, vôlei, caminhada, até a própria corrida de rua, mas é preparar, ter o cuidado de preparar. Vou pegar essa dica para mim começar a me motivar mais. Tudo bem, Priscila. Aí você respondeu como motivar para praticar qualquer que seja o esporte. Mas antes que a gente procure esse esporte, procure essa motivação, o que nós devemos fazer antes? Porque nós temos visto proliferação de academias de baixo custo e isso a gente vê às vezes até com preocupação, porque a pessoa chega lá, faz o exercício e volta para casa. Então, sem orientação, a pessoa começa a correr na rua, que só compra um tênis e começa a correr. Então, o que a gente deve procurar fazer antes de começar uma atividade? Na verdade, o nosso corpo humano ele é muito inteligente, né? A gente responde muito rápido aos nossos estímulos e aí é o cuidado e aí a preocupação de todo profissional. Antes de você se submeter a qualquer atividade física, é preciso você saber a condição que você está. Então é legal que você procure um médico, que você faça um teste ergométrico para ver a sua capacidade a nível cardíaco, a nível pulmonar e que você também saiba como é que você está se mexendo. Eu preciso avaliar como é que você agacha, como é que você corre. Eu preciso ter essa diretriz, esses dados, para poder prescrever um treino seguro e que você consiga fazer as suas atividades diárias com saúde, sem medo, E tendo essa preocupação, sim, de trabalhar com a prevenção, de não só buscar algo com o intuito de remediar o que você já tem. Então, quando a gente tem uma lesão, é um pouco mais trabalhoso do que você prevenir para. Então, o que é que eu indico para vocês? Procure um médico, faça um teste ergométrico e depois procure um profissional qualificado para fazer uma avaliação do movimento. Eu preciso avaliar como você se mexe para poder prescrever movimento. Perfeito. Existem atividades, com certeza, que são muito mais desgastantes para o nosso organismo do que outras. Qualquer que seja a atividade que eu tenha decidido fazer, qualquer esporte que eu decidi praticar, existe como preparar esse meu organismo para aquela atividade ou realmente determinada atividade vai me acarretar um dano em algum tempo? Até tirando a sua dúvida quanto ao tênis, Um exemplo. O que é que envolve o tênis? Ele envolve velocidade, ele envolve potência, ele envolve força. Então, são capacidades físicas que eu preciso trabalhar no teu treino, Se você faz um deslocamento para dar o snatch, se eu não me engano é o snatch, E aí você precisa do quê? De uma velocidade. Então, você vai acelerar, frear e ainda remeter o movimento. Então, são trabalhos de rotação que eu tenho que incluir isso no teu treino. Então, eu tenho que trabalhar força, eu tenho que trabalhar velocidade, agilidade e potência. Então, olha só a gama de capacidades que envolve apenas jogar tênis. Então, eu, quanto profissional, eu tenho que entender a modalidade, ver quais são as suas reais necessidades, tê-las como prioridade, prescrever, e aí você faz a sua atividade realmente com mais segurança e mais eficácia. Mas eu quero trazer uma atividade mais polêmica do que o tênis, como o CrossFit, por exemplo. Existe como ser praticante do CrossFit e evitar lesões ao mesmo tempo, fazer um trabalho preparatório antes de praticar o CrossFit. Estou falando no CrossFit como exemplo. Certamente existem outras atividades que são bem desgastantes para o nosso organismo. Como a gente pode praticar uma atividade dessa com total segurança de que eu não vou ter, ao invés de um benefício para a minha saúde, um malefício? André, assim, você tocou realmente num tema muito polêmico, que hoje é o CrossFit, Então, assim, ninguém é melhor do que você para conhecer o seu limite. Então, assim, quando a gente trabalha no nosso limite, a gente está muito passível da lesão. Como é que a gente pode prevenir isso? Tentar fortalecer, Trabalhar de forma progressiva. Não é já chegar fazendo 200, 300. Não, mas você pode começar com 50 e ir evoluindo, Porque o nosso corpo ele responde muito rápido aos estímulos. Então, eu preciso ir de forma progressiva, não ir de vez, Eu tenho que ir conhecendo o meu corpo. Diferente do que é empregado, esporte,
Quando você chega no seu 100% ali, quando chega a competição, ele não é saúde. Ninguém consegue trabalhar 100%. O teu carro ele não consegue funcionar 100% toda hora. E aí a gente precisa ter esse cuidado de realmente fortalecer, de conhecer quais são as minhas dificuldades, as minhas fraquezas, e aí tentar equilibrar. Como eu volto a dizer, precisa fazer uma avaliação do movimento, saber como é que você está hoje, e aí a gente ir realmente de forma progressiva, fazendo o que você gosta, seja crossfit, tênis, corrida, né? Você tem aptidão para fazer o que você quiser, basta se preparar para isso. Priscila, foi muito bom esse assunto que você tocou, mas como é feita essa avaliação do movimento para que o telespectador possa entender melhor? Tá. Como é que a gente faz aqui no estúdio, né? A gente selecionou alguns testes, né? Que testes são estes? A gente vê como é que você se mexe a nível biomecânico, né? Como é que está a tua articulação do joelho, do tornozelo, dos ombros, como é que você mexe? Por que a importância disso, Adriano? Eu preciso ter dados, né, suficientes para poder prescrever e reavaliar esse meu programa. Será que esse programa, que durante em média 3 meses a gente faz e reavalia, deu certo? A gente conseguiu alcançar o objetivo esperado? Né? Porque isso acontece. Qualquer coisa que você vai fazer, você inicia de uma forma e você espera ter um resultado. E aí eu preciso saber, conseguiu evoluir? Tá, a gente evoluiu em quê? A gente não conseguiu evoluir tanto em quê? Então, o que eu não consegui evoluir, eu vou focar mais e fazer a manutenção do que você estava de bom. E aí a gente faz testes de step down, a gente faz o FMS, a gente faz o teste do Core 360, a gente reúne, né, uma seleção de testes ali, além da composição corporal, né, pessoal? Porque é o seguinte, as avaliações normalmente das academias, elas são de composição corporal, que são dobras e circunferências. Mas aí eu pergunto a vocês, como é que eu posso prescrever o treino de vocês apenas com composição corporal? Como é que eu vou prescrever um agachamento, um supino, analisando o teu percentual de gordura? É um subsídio muito pouco, né, para que esse treino que eu vá prescrever seja eficiente e atenda ao seu objetivo. Então eu preciso recolher, né, colher, na verdade, esses dados. Né? Se você tem uma lesão, eu preciso que você traga todos os seus exames, veja como é que você está. Porque quanto mais dados eu tiver, mais seguro e mais eficaz vai ser o meu treino em cima do seu resultado. Em quanto tempo uma pessoa sedentária ela já começa a sentir os efeitos de um treinamento desse? Foi bem avaliado, encontrou, né, realmente o que dá prazer para ela treinar, começou o treino. Em quanto tempo a gente já consegue sentir os reflexos disso? Olha, o sedentário ele tem um resultado mais rápido do que um treinado, né? A gente fala que quanto mais a pessoa é treinada, menos treinável é, porque ela está tão condicionada que a gente tem que quebrar o platô, a homeostase do corpo. O treino tem que ser mais intenso, mais forte para mim ter resultado. No sedentário, não. Ele sai do 0, então o 0 para 10 para ele é mais rápido do que o cara que está no 10 por 20. Porque eu vou estar mexendo em todas as estruturas de uma vez só, ele estava parado. E aí, André, em média é 3 meses. Por que a gente fala 3 meses? O primeiro mês eu vou lhe ensinar a se movimentar, né? O segundo mês a gente vai trabalhando essa parte de estabilidade, mobilidade e força. E o terceiro a gente vai na parte de resistência e a gente já consegue ir reunindo nessas capacidades que com 3 meses, que é a época da sua reavaliação, a gente já consegue ter um resultado muito bom. Se o sedentário é quem consegue ter um melhor resultado, eu tenho certeza que eu vou ter resultados fantásticos. Com certeza. Perfeito. Priscila, uma última pergunta. É possível se recuperar de lesões exercitando-se? Sim, eu costumo a dizer que o remédio é o movimento, né? Hoje eu também trabalho com pessoas que submetem à cirurgia bariátrica, né? E que são pessoas que têm um porte de lesões muito grandes, né? Porque pelo excesso de peso. E a gente já hoje, o que a gente faz? Saiu da sala de cirurgia, ela já está se movimentando, seja caminhando, seja porque a gente tem que dar uma mensagem para o cérebro que o movimento é que cura, né? Se você tem articulações, não é à toa que você tem muitas articulações, porque você precisa de movimento, de mobilidade, né? As tuas articulações elas precisam de mobilidade. Então é o movimento que cura. Antigamente a gente trabalhava com o quê? Deixar
o braço, você sentia uma dor, parava. Só que quando a gente para, a gente atrofia, a gente tem diminuição de massa muscular, a gente tem perca de força. E aí são N, né, os malefícios, como eu falo, do que você se movimentar. Então, realmente tem que se movimentar, mas de forma gradual. A gente vai realmente galgando e construindo e ganhando, né, 1 centímetro por vez. É importante isso, né? Se você que tem lesão, não deixe de se movimentar, tá? É o movimento que vai fazer você viver, né? É um movimento que cura. Então, quando você tira o movimento da sua vida, realmente você envelhece, você adoece. Por quê? E eu deixo a pergunta para vocês, como era quando a gente era criança e como é hoje, né? Antigamente a gente fazia o quê? A gente brincava de vivo ou morto, não se cansava. Vai hoje a gente brincar de vivo ou morto. Se eu pedir para você agachar em casa, você consegue ficar de cócoras, né? Então assim, a gente não consegue. E o que está acontecendo no teu corpo? Está desprogramando? Se eu desprogramo o meu corpo, eu venho lesão, eu estou passivo de lesão. Foi muito bom esse bate-papo. Excelente. Excelente bate-papo. Agradeço demais a vocês que estão aí em casa nos assistindo e convido vocês a toda quinta-feira, às 13h40, assistir mais um programa do Saúde e Prosa, sempre trazendo um profissional da área de saúde com super dicas, fatos interessantes, enfim. Acompanhe o nosso programa, um forte abraço e até o nosso próximo programa. Até lá.